Oi, olá, boa tarde. Sou o professor Samuel, né, da Escola Samuel Navas. Trabalho com matemática e hoje eu quero falar de um assunto aqui muito importante para a galerinha do 8º ano. Inclusive, quero mandar um abraço todo especial aí para a turma, entendeu? Que a gente está se falando só através das mídias, né? Mas em breve estaremos juntos em sala de aula. E triângulos é um assunto que nos traz um conhecimento na área geométrica. Né? Quando falamos de triângulo, lembramos de construções, lembramos das pontes, né, de prédios, que envolve muitas formas geométricas, inclusive o triângulo, certo? Então, olha só, para a gente ter um conhecimento, trabalhar o triângulo, é preciso a gente ter um conhecimento sobre as ferramentas e como vão ser utilizadas para o desenvolvimento dessa matéria, desse conteúdo que é tão significante para nós, certo? Olha só, nós temos os elementos básicos do triângulo. Para que nós possamos trabalhar esses elementos, é importante que estejam no nosso conhecimento. Então, olha só, eu quero citar aqui os 3 elementos fundamentais para que vocês dêem o primeiro passo. Temos o vértice, tá? Olha só, o vértice. Temos também os lados e temos também os ângulos. Olhando para esse triângulo, onde nós vamos encontrar os vértices? Onde cada uma dessas ou desses segmentos de retas se encontram, tá? Isso nós chamamos de vértice. Esses vértices nós podemos denominá-los como A, B e C, certo? Temos também os lados. Cada um desses lados também pode ser denominado. Aqui eu tenho o lado AB, eu tenho o lado BC e tenho o lado AC, tá? Então aqui eu identifiquei os lados e os vértices nesse triângulo. Agora nós podemos também identificar os ângulos. Então aqui, ó, que nós identificamos os ângulos do triângulo, certo? Agora, para termos mais habilidade para entender sobre triângulos, nós precisamos entender também sobre a classificação deles, certo? Por quê? Nem todos os triângulos têm a mesma medida, nem todos são iguais. Então, nós precisamos entender isso. Então, olha só, a classificação deles, eu vou falar primeiro aqui quanto aos lados. Os triângulos, eles podem ter medidas diferentes. Pode ter medidas iguais e pode ter as medidas de todos os lados, uma diferente da outra. Por exemplo, triângulo isósceles, certo? 2 lados têm a mesma medida e um lado tem a medida diferente. Então, toda vez que você se deparar com um triângulo que 2 lados têm a mesma medida e um lado a medida diferente, então olha só, esse triângulo ele é classificado como isósceles, certo? Olhando aqui para o outro lado, nós temos o equilátero, tá? Equilátero é aquele triângulo que todos os lados têm o quê? As medidas iguais. Então, observe aqui, ó, 6, 6, 6. Então, ele tem medidas iguais. Então, esse triângulo, nós classificamos ele como triângulo equilátero, certo? Agora, nós vamos para o terceiro. Nós podemos chamá-lo de escaleno. Que triângulo é esse chamado escaleno? Então, ele tem todos os lados diferentes. Olha só, aqui eu posso ter 9 centímetros, aqui eu posso ter 8 e aqui eu posso ter 6. Então, todos os lados eles são diferentes. Então, são medidas diferenciadas uma da outra. Então, esse triângulo eu vou chamá-lo de escaleno, tá? Isso é importante na hora do desenvolvimento de uma atividade, conhecer todos esses detalhes de um triângulo. Isso facilita o nosso desenvolvimento na atividade. Agora, vamos a classificação quanto aos ângulos, certo? Alguns alunos têm muita dificuldade, mas professor, por que isso? Quanto aos ângulos, não entendi nada. É porque você não conseguiu entender bem sobre os ângulos de um triângulo. Olha só, nós temos aqui o triângulo acutângulo.
Por que acutângulo? Nós vamos identificar ele como acutângulo por causa dos seus ângulos, tá? As suas medidas internas são 3 ângulos que, somados juntos, são iguais a 180 graus, porém, todos eles são menores que 90 graus. Pode observar que nós temos um aqui de 50, tá? Nós temos um aqui de 60 e temos um de 70. 7 com 6, 13, 13 com mais 5, 18, 180 graus. Então, esse é o triângulo acutângulo. Agora veja só, o triângulo obtusângulo, muito fácil, muito simples de identificar. Toda vez que você vê um triângulo, tá? Que tem um dos ângulos que é maior que 90 graus, olha só a extensão desse ângulo, tá? Então eu tenho um ângulo aqui de 120, eu tenho um ângulo aqui de 40 e tenho um ângulo aqui de 20. Então olha só, 120 com 40, 160, com mais 20, 180. Então fechou a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então nós vamos aqui para o triângulo retângulo, tá? Esse ainda é mais fácil de ser localizado. Por quê? De ser identificado. Porque nós temos aqui um ângulo reto, tá? A partir do momento que você olhou para a figura, olhou para o triângulo, você tem um ângulo reto, tá? Olha só, nós temos aqui um ângulo reto. Se esse ângulo é reto, então não precisa mais eu ter nenhuma dúvida. Eu tenho agora um triângulo de nome retângulo, tá? Eu estou classificando ele pelos ângulos. Professor, mas qual é a diferença entre lados e ângulos, essa classificação? Só basta você olhar. Quando eu falo de classificação de ângulos, eu estou falando da parte interna. Quando eu falo de classificação de lados, eu estou falando da parte externa, as medidas laterais desse triângulo. Agora eu quero deixar bem claro para vocês aqui como resolver uma questão que envolve triângulo, tá? Para que você encontre valor de x e de y. Olha só, esse triângulo aqui, ó. Aqui é o exemplo. Determine o valor de x e y. Então eu tenho aqui um x e aqui tem o y, né? Olha só, olhando para esse triângulo, o que eu posso identificar? Dentro dele eu não tenho quase informação nenhuma quanto aos números. Aí o aluno, ai professor, mas aqui como é que eu vou achar isso? Eu não tenho informação nenhuma, esse x aqui, eu não tenho nenhum número para eu poder identificar. Olha só, é nessa hora que nós trabalhamos com as informações. Quanto mais você se informa, mais você fica informado. Qual é a primeira informação que eu posso encontrar nesse triângulo? Eu tenho aqui um ângulo externo que mede quanto? 140 graus, tá? Desculpa aqui, eu só quero fazer um conserto bem aqui, tá? Olha só. Esse ângulo, ele mede 140 graus. Então, olha só. Sabemos que um arco completo, tá? A metade de um arco é 180 graus. Um arco, 2 vezes, 360. Agora, olhando para cá, se até aqui eu tenho parte desse arco, ele mede 140 graus, então o restante aqui é quem? É o x. E se a metade desse arco é 180, falta quanto para 180? De 140 para 180. Então, falta exatamente 40, tá? Então, aqui eu vou encontrar o valor de quem? X. X é igual a quanto? 40, tá? Lembra daquela música que fez muito sucesso? Que dizia assim, ó, 180, 180, aqui, ó, meia volta, 180, 180. Aí o cara vai lá e faz a volta completa, 360. Então, tá aqui, ó, completinha, 360. Só para você ter uma noção melhor de